Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Vamos estar atualizando aqui as notícias do esporte que vive esse marasmo aí, né, de Série B eminente, né? Tá basicamente rebaixado, tá com 98% de chance já de rebaixamento, último colocado, 10 pontos, enfim, um marasmo muito ruim. Então a gente vai trazer algumas notícias aqui que são até notícias mais interessantes do que o futebol em si do esporte. Mas eu quero falar também sobre o mercado de bola, da bola do esporte, contratações que não foram tão boas, tá? E acabou, né? A janela de transferência acabou. Mas a gente vai comentar sobre isso, sobre uma joia do esporte também, que pode gerar uma excelente grana para o esporte ano que vem, que é um ano difícil, é o ano de Série B, né? E o esporte vai precisar de dinheiro. Talvez esse negócio que aconteceu ontem você nem percebeu, mas pode gerar uma boa grana para o esporte. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral para a gente. Estamos trabalhando para trazer conteúdo todo dia para você ficar munido de muita informação. Então, te inscreve aqui para você não perder nada, tá bom? E ó, só lembrando, eu estou fazendo conteúdo do futebol nacional no Lunático Futebol Clube, que é o meu canal alternativo, tá? Onde eu falo sobre seleção brasileira, sobre futebol brasileiro como um todo, futebol internacional. Então, se você quiser ficar antenado, o link tá na descrição para você se inscrever. Se inscreve no canal, vai lá, dá essa moral pra gente. É um canal bem bacana. Eu vou trazer pelo menos um vídeo por dia lá. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou fazer é muito bacana. Acho que você vai se interessar bastante se você gosta de futebol nacional e internacional, tá bom? Vamos lá, sem perder muito tempo, vamos começar falando sobre esse mercado da bola do esporte, né? Porque dia 30 fechou a janela de transferências. Ainda vai ter mais uma situaçãozinha para frente, só que o esporte meio que finalizou a janela de transferência. Saiu até uma matéria no GE do Daniel Leal falando sobre isso, né? Onde o esporte ele fecha esse ciclo e, cara, cada vez mais quando eu vejo a forma que os diretores do esporte falam, sabe? A forma com que eles conversam, você vê como ou os caras são muito iludidos ou realmente eles não acreditam no que eles falam. Porque, assim, cara, o esporte errou o ciclo da atual janela de transferência com 11 reforços e saída não são descartados. Ou seja, o esporte é um time muito limitado, contratou 11 reforços, mas ainda pensa em dispensar jogadores. Tem alguns jogadores que nem foram negociados ainda, que já deveriam ter saído. O Lucas Vou me esquecer o nome dele agora, cara. É tão bom como esqueci o nome dele. Mas o zagueiro que veio do Bragantino, esse jogador ainda tá no esporte. Possivelmente vai ficar no esporte até o final do ano sem jogar, porque é um jogador que já não conta, o Daniel Paulista não conta mais com esse jogador. Se a gente for analisar também os outros contratações, a gente vê que o esporte trouxe dois laterais que ainda não entraram, ou quando fala entrar, que ainda não conseguiram render. O Kevson é esse jogador, tem um outro lateral direito também, que é outro jogador, sabe? Então, o esporte, o Colo Ramírez, né, que é um centroavante que o esporte trouxe também, esse aí sumiu, ninguém nem lembra mais, só vê no banco de reserva do esporte. Então o esporte vive um marasmo muito grande, cheio de problemas, e as contratações não foram boas. Então acho que o mercado do esporte teve um ou outro jogador que ajuda, né? Por exemplo, o Ramon Menezes, para mim, é a melhor contratação do esporte nessa janela. E o Derek, né? Não sei se é o Derek também. E olhe que o Ramon é um jogador que tem problemas graves de lesão e eu critiquei bastante, né? Mas ele tá conseguindo entregar de forma ok. Não compromete e entrega. Né? E paralelo a isso, ele fez o Chico sair também, né? O que para muita gente foi uma coisa boa, né? Muita gente não queria mais o Chico no esporte. Mas a janela do esporte não foi boa, cara. A gente não vê muita diferença, né? A gente vê um time equilibrado. A gente vê um time agora que, apesar dos últimos dois jogos ser perdido, né? Assim, é bem mais equilibrado do que os últimos os últimos jogadores que estavam no time do esporte, né? O Gonçalo Paciência, o Sérgio Oliveira, o João Silva, que deu a cagada no último jogo aí, que tirou qualquer possibilidade do esporte de conseguir uma reação. Então, cara, a gente vê que não foi uma janela tão boa, tá? Mas, segundo os diretores do esporte, acredito que foi uma boa janela, né? E agora se preocupam só com a saída de alguns jogadores. Então, esse é o cenário do esporte, cara, para essa Série A, né? Vamos ter que aguentar esse time aí. Falar agora, um pouquinho, comentar sobre essa notícia que eu fui o primeiro que trouxe, tá? Na internet aí, essa notícia do Pedro Lima. O Pedro Lima, que é cria da base do esporte, ele foi emprestado para o Wolverhampton, para o Porto de Portugal, por um ano. Tá? Um jogador de muito potencial, vai fazer ainda 19 anos, né? Acho que ele fez 18 ano passado, ele tem 19 anos na realidade. Um jogador muito jovem e de muito potencial. Só que ele foi direto para a Premier League, sabe? E não é todo jogador de 18 anos que chega na Premier League e consegue despontar um grande futebol. Então, o Pedro Lima, ele precisa realmente de mais minutagem. Só que aí tem o João Cancelo para jogar na vaga dele, é bem difícil.
Tanto que ele só jogou 6 partidas, né, na Premier League. Então, um jogador que teve muita pouca minutagem. Então, o Wolverhampton acabou emprestando esse jogador para o Porto, que ele pudesse ter mais minutagem dentro de campo. Aparentemente, tá? Não era nem a informação que eu tinha, mas aparentemente ele vai treinar com o time A e vai jogar no Porto B. Se tiver um bom desempenho no Porto B, ele vai ser migrado ali para o Porto A, né? Para o principal, que joga a liga, a principal liga de Portugal, né? O Campeonato Português. Então, assim, é um jogador que, para mim, foi uma excelente negociação quando a gente vê de carreira, porque o Porto é um clube gigante, tá? Ele não sai. Inclusive, para mim, o Porto é bem maior do que o Wolverhampton, bem maior do que o Wolverhampton, apesar do Wolverhampton jogar a maior liga do mundo, né? Que é a Premier League, mas eu acho que o Porto é muito maior. Essa acho que não é muito maior do que o Wolverhampton. Não vai com opção de compra, mas aí é onde entra o esporte, tá? Se esse jogador acabar tendo um bom desempenho lá, um bom desempenho no Porto, chegar nas graças do torcedor, nas graças dos diretores, nada impede que o Porto faça uma proposta de compra para o Pedro Lima, né? Para levar o Pedro Lima do Wolverhampton. Né? Então, cara, eu acho que acaba sendo um negócio bem interessante, porque se o Porto compra esse jogador, o Sport ele tem um valor como clube formador, que aí não me fugiu agora, mas é em torno de 12.000%. Então vamos colocar, cara, num valor baixo, que para a Europa é valor baixo, tá? Que ele dê muito certo lá no Porto e o Porto compre ele do Wolverhampton lá, sei lá, por 20 milhões de euros, vamos colocar assim, né? Então se a gente multiplicar aí 3%, o Sport teria uma porcentagem interessante nesse jogador, sabe? 0,6% ali de euros, acaba sendo um valor interessante, sabe? Dava mais ou menos ali uns por baixo ali, uns 600 mil euros, né? 600 mil euros hoje na cotação atual, arredondando, vai dar mais ou menos 3 milhões de reais. Então, assim, a gente precisa sempre ficar atento a isso, porque esse é o jogo de você formar jogadores, porque toda vez que ele é negociado, você vai ganhando uma grana como um clube formador. E o Sport tem 10% desse jogador. A gente precisa lembrar disso, né? O Sport tem 10%. Então, fora a negociação, vamos supor que ele seja vendido de forma integral, o Sport teria 10%. 10% de 20 mil euros já daria ali 20 milhões de euros. Eu estou colocando um valor, chutando aqui, tá? Tô colocando um valor que eu vejo a realidade que os times compram. Mas esse valor ali daria mais 2 milhões, né? 2 milhões de euros para o Sport ali, que aí, somando hoje a 5 reais, daria mais ou menos 10 milhões de reais. Então o Sport poderia lucrar aí com o clube formador, com a porcentagem que ele tem, poderia lucrar ainda mais 10 milhões. Então daria 13 milhões de reais para o Sport no próximo ano. Então, assim, essa é a parada, o gostinho do negócio. Quanto mais o jogador é negociado, mais o clube vai ganhando. Quando você tem uma porcentagem do jogador, você vai ganhando em cima dessa porcentagem. Então, que bom que o Sport conseguiu fazer esse negócio. Vou torcer para o Pedro Lima ter muito sucesso no Porto, que é um clube gigante. Tá? Para mim, é o maior clube de Portugal, né? Para muitos também. Então, vamos torcer para que ele dê certo e decole na sua carreira aí. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. O que é que você achou do mercado do esporte? Cara, você acha que eles fizeram certo, fizeram errado? Comenta aqui e fala também sobre Pedro Lima. Você gostou da saída dele para o Porto? Daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo. Um abraço.